Existe vida inteligente fora da Terra? Sem dúvida, Essa existe. é Eu uma acredito que pergunta existe. para a qual, por enquanto, nós ainda não temos uma resposta concreta. Talvez Mas por eu tenho a isso mesmo resposta, ela que sim. tenha movido o imaginário de cientistas, cineastas e apaixonados por ufologia espalhados pelo mundo todo. Seria esse Ah, mas eles são interesse fruto apaixonados, de mas eles curiosidade e também têm paixão dúvidas sobre esse apenas? assunto? Bom, as razões que levam Muitos anos de milhões de estudo, pessoas a muitos anos questionar de se estamos ou experiência não e sozinhos no cadê? espaço são muitas. E, sem dúvidas, os relatos de avistamentos de OVNIs em várias partes do planeta são um belo Eu acho combustível que vocês não para deveriam tais ter dúvidas indagações. disso Um não, é dos incidentes certeza. mais famosos nesse sentido foi o que teria ocorrido no Hotel Bonaventure em 1990, no Canadá. O prédio de 17 andares já foi um dos principais pontos da cidade de Montreal, com cerca de 397 quartos, incluindo 5 luxuosas suítes, salas de conferências e o requintado restaurante Cube, e uma piscina aquecida no último piso. Gente, o requinte é tanto que o hotel de 4 estrelas é descrito como um verdadeiro jardim do Éden, com vista para as movimentadas ruas da cidade. Mas em meio a todo esse glamour, o Hotel Bonaventure teria testemunhado atividades paranormais inacreditáveis. Um OVNI de tamanho considerável teria sido avistado no dia 7 de novembro de 1990, circundando a zona aérea próxima ao hotel. Segundo o site Haunted Montreal, tudo começou por volta das 19 horas e 20 minutos, quando uma turista americana estava mergulhando na magnífica piscina aquecida do último piso do Hotel Bonaventure. Enquanto ela nadava na água morna, cercada por belos jardins, viu algo incomum no céu nublado deslizando em direção ao hotel. Era uma combinação de feixes de luz verde, âmbar e amarelo que parecia emanar um gigantesco objeto metálico redondo. Dizem que o OVNI teria voado silenciosamente em direção ao hotel, vindo da direção do prédio do mercado de ações próximo. Quando chegou, o OVNI teria parado diretamente sobre o Hotel Bonaventure, onde pairou silenciosamente e quase sem movimento. A turista, é claro, Tá, mas disse cadê ter as fotos? Cadê os testemunhado vídeos? tudo aquilo É incrédula, um problema, né? boquiaberta mesmo. Foi então que ela decidiu alertar o salva-vidas sobre o que É que o estava pessoal tem que acontecendo. crer pra ver, né? Apavorado, Tem o que ver pra salva-vidas crer. chamou o Não, segurança do crer pra hotel. ver. Não demorou muito para que cerca de 30 pessoas se Não, falei errado dirigissem de ao novo. telhado do hotel Tem para que observar o ver estranho pra objeto. crer. Hóspedes, funcionários e gerentes do estabelecimento ficaram surpresos com a visão bizarra que se desenrolara acima deles. Ocasionalmente, as luzes que emanam do OVNI parecem brilhar mais intensamente. Ainda segundo o site, temendo que isso pudesse ser algum tipo de aviso ou sinal preventivo, a gerência do hotel imediatamente contatou a polícia. François Lippe Ah, mas foi até o lá que primeiro chamou a policial polícia a quando chegar eu não ao tava lá hotel. mais lá. Perplexo, ele contatou seus superiores e pediu-lhes que viessem e olhassem por si mesmos para o objeto que flutuava sobre a cidade de Montreal. O chefe de polícia, Robert Manson, logo chegou ao local e imediatamente avistou o bizarro objeto em questão. Foi Mason quem supervisionou a investigação policial inicial naquela noite. Cético, inicialmente ele achou que tudo poderia ser fruto de uma ilusão de ótica e por isso ele ordenou que os holofotes próximos que iluminavam uma construção fossem desligados. Mesmo assim, o objeto teria permanecido visível no céu, o que descartaria a ideia de que a imagem pudesse ser um reflexo. A partir daí, a certa altura da noite, um Problema é que avião o de ser humano ainda carga tem muita visível moda. no radar do aeroporto Vê as passou coisas, entre acha o que não telhado é do hotel e tudo o OVNI. miragem. Sabendo que o Tudo avião coisa de da cabeça carga da estava gente, meu voando a Deus. 6.000 pés, Mason estimou que o objeto estava entre 8.000 e 10.000 pés acima do solo e que era do tamanho de cerca de 5 campos de futebol completos. Por causa de tudo isso, o jornalista do La Presse, Marcel Laroche, foi enviado ao hotel para investigar. Ele chegou pouco depois das 21 horas, quando o objeto já estava visível há quase 2 horas. Ele tirou várias fotos do estranho fenômeno. Suas fotografias ainda são consideradas por muitas pessoas como prova de que o OVNI era definitivamente um objeto sólido. No entanto, à medida que a noite avançava, as nuvens continuaram a engrossar. Pouco depois das 22 horas, o céu nublado começou a obscurecer o OVNI até envolvê-lo completamente cerca de 10 minutos depois. Não se sabe, ao certo, por quanto tempo o OVNI teria permanecido em Montreal e ele nunca mais foi avistado. No entanto,
Na manhã seguinte, a história estava em todos os jornais da cidade e os arquivos oficiais relacionados ao caso foram considerados ultra-secretos. Isso é motivo suficiente para alimentar uma teoria da conspiração. Tem mais um registro aí. Uma das histórias que também pode caminhar nessa linha de pensamento conspiratório é a do disco voador de Roswell. Esse é bem conhecido. No ano de 1947, um objeto não identificado caiu em uma fazenda na cidade de Roswell, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O que chama a atenção é o fato de que, assim que o objeto colidiu, a Força Aérea chegou para coletá-lo. Até hoje, tem muita gente lá nos Estados Unidos que acredita ter sido esse o primeiro contato do governo norte-americano com extraterrestres. A versão dada pelos militares na época é a de que o objeto não passava de um balão meteorológico e o caso foi dado por encerrado. No entanto, os habitantes de Roswell deram depoimentos diferentes sobre o caso e, em alguns casos, houve relatos de pessoas que afirmavam ter visto as Forças Armadas retirarem o tal disco voador do campo onde o suposto balão poderia ter caído. Muitas décadas se passaram desde o ocorrido, mas o incidente ainda povoa a imaginação dos norte-americanos. Na pesquisa CNN Time de 1997, a maioria dos entrevistados disse acreditar que um OVNI realmente caiu no Novo México no incidente de 1947. E existe até uma teoria que diz que a nave alienígena, contendo o cadáver do piloto que passou por Roswell, teria sido levada para a já famosa Área 51. Entretanto, essa informação sempre foi negada pela Casa Branca. A localização exata da Área 51 é mantida em sigilo, mais ou menos, né? O que se sabe é que ela está situada em algum ponto do estado norte-americano de Nevada. E muita gente pensa que essa base do governo dos Estados Unidos, na verdade, seria utilizada para realizar experimentações secretas com alienígenas. Segundo o portal UOL, a Área 51 foi construída em 1955, mas ela só foi reconhecida pela CIA, que é a agência de inteligência norte-americana, em agosto de 2013. Inclusive, Barack Obama foi o primeiro presidente dos Estados Unidos que falou abertamente sobre o local. No entanto, a questão da presença de OVNIs na Área 51 nunca foi de fato confirmada. Acerca do que é feito lá dentro, especula-se que, assim como na época de sua criação, a Área 51 permaneça sendo uma base militar utilizada para o desenvolvimento de aeronaves militares. Aliás, ela conta com uma pista de pouso de 3 km e 700 metros de comprimento, mas é ilegal sobrevoar. Em 1989, um homem chamado Bob Lazar deu uma entrevista dizendo que era físico e que havia trabalhado na Área 51. Nessa ocasião, ele afirmou que já tinha até desmontado um OVNI e lido documentos oficiais que confirmariam a existência de extraterrestres. Contudo, Bob Lazar jamais apresentou qualquer material que comprovasse a sua fala. E verdade seja dita, gente. Uma boa parte do burburinho em torno da Área 51 surgiu após o lançamento do filme Independence Day, em 1996. Cujo enredo era dedicado a abordar invasões alienígenas e ampliava algumas teorias da conspiração acerca da Área 51. Gente, sobrou até para o Will Smith, lembra? Mas os OVNIs não aparecem só nos Estados Unidos. Eu lembro disso. E eles já pintaram por aqui no Brasil também. Qual a sua mensagem para a Terra, Belu? Apenas que busque conhecimento. Um relatório de 2018 do Ministério da Justiça e Segurança Pública afirma que, de 1952 até 2016, houve um total de 743 registros sobre a aparição de objetos voadores não identificados no país. O caso mais conhecido de OVNIs do Brasil foi registrado no dia 19 de maio de 1986, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Conta-se que, naquela noite, a torre de controle da cidade avistou diversos objetos luminosos sobrevoando a cidade. O mais interessante é que, algumas horas mais tarde, o fenômeno foi detectado por radares em Anápolis. Nesse dia, pelo menos 21 objetos voadores não identificados foram avistados pelos militares. Inclusive, 5 caças da Força Aérea foram enviados para persegui-los, só que nenhum deles teve sucesso ao tentar abater os objetos voadores. E tem até um registro do Ministério da Justiça
que diz que os objetos mudavam de cor rapidamente e voavam a uma velocidade impressionante. Segundo o arquivo do Ministério, tudo começou quando o operador da Torre de São José dos Campos, em São Paulo, observou pontos luminosos, predominantemente na cor vermelha. Foi então que o piloto-operador perguntou ao piloto Alcir Pereira se ele estava vendo a mesma coisa. Alcir confirmou que sim, ele estava vendo exatamente a mesma coisa. Depois disso, a Torre de Controle de São Paulo captou sinais sem identificação e o Sindacta, primeiro, em Brasília, detectou OVNIs nos radares de Goiás, de São Paulo e do Rio de Janeiro. A justificativa para a perseguição dos objetos, conforme reforça o relatório, seria a velocidade na qual eles estavam. Que loucura isso, né? Outro lugar que é propício para fenômenos aéreos é o Rio Grande do Sul. Em outubro de 2022, pilotos que estavam a bordo de um avião de São Paulo para Porto Alegre disseram ter visto uma luz estranha no céu durante uma conversa com técnicos do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Mas, novamente, nada foi comprovado. E você? O que é que você acha de tudo isso? Será que existe vida? Será não, certeza. Acabou o vídeo. Eu não tenho dúvida não. E você tem dúvida? Eu não tenho dúvida não. Se existe, existe. Não temos que ter dúvidas sobre esse assunto. Né? Mas espero que tenha gostado desse vídeo, cara. Eu só vou trazer conteúdo de ETs agora, mano. ETs, Guerra Mundial aí pra nós. Eu quero assistir de perto esses assuntos aí, cara. E é isso, nóis. Até o próximo vídeo.